encontrar essa vitória que só saiu aos 35 do segundo tempo. Primeiro tempo muito ruim, Thiago. O time do Cruzeiro lento, tentando achar espaço sem conseguir, sem movimentação. O Mano deu uma mexida legal no intervalo do jogo, o time do Cruzeiro volta diferente, mas o primeiro tempo foi abaixo do potencial técnico do Cruzeiro. Ficou legal, cara. Eita, potencial técnico que apareceu nessa bicicleta do Fred aí. Aí vem o segundo tempo. Dedé de volta à rede. A imposição física do Dedé é impressionante, né? É muito forte. Ele tomou conta daquele espaço ali, ninguém tomava dele. Tomando cuidado para não ficar estabalhoado, né? De vez em quando ele exagera de tão grande que ele é. É. Ele teve dois lances, né? Um que foi muito discutido, aquele do goleiro do Boca, né? E agora o caso do Rodrigo Caio. Mas não me parece que nenhum dos dois tenha havido culpa do Dedé, algo que você possa... E a grande discussão antes de começar o jogo no Goiás era: Michael vai jogar, Michael não vai jogar. Vai jogar, não vai jogar. Tá mal, não tá jogando. Ele oscila, né? Ele já teve fase muitíssimo boa. Era o cara e do marcou time. Esse gol aí, chute do Giovanni Augusto, e ele aproveita depois da sobra para fazer gol de empate. A perda do estadual pro Atlético tá pesando muito ainda no Goiás. Tem muita gente com prontuário cheio lá e o torcedor tem pouca paciência. O Cruzeiro que está numa fase muito boa na Libertadores, uma primeira fase, deve ser, né, o primeiro lugar geral, ainda falta a última rodada. Mas esse peso do estadual é uma coisa que a gente podia começar a aprender a tirar aqui no Brasil, né? Porque o Goiás é um time que chega à Série A com um desafio, né? Tá voltando de um período de afastamento da Série A, um período que foi difícil, essa volta foi batalhada, então você começa a temporada com um potencial de investimento menor do que os seus adversários, querendo ficar. Aí você vai perder o tempo do começo da temporada debatendo perda do título estadual, assim, não é legal perder o estadual. É ruim. Agora, passou, o brasileiro começa a semana que vem, amigo. Eu garanto que o Barbieri pensa o mesmo que você, né? Tá aí o Claudinei. Pintou vermelho, hein? É o primeiro? Pintou vermelho. Não sei se é o primeiro, viu? Primeiro vermelho dessa nova era. O Giovanni Augusto também foi expulso depois do jogo. Não, o Vinícius Eutrópio no Guarani foi expulso também. Isso na Série B. Eu não sei, acho que na Série A é a primeira expulsão. O primeiro amarelo foi do Mano, curiosamente. O Giovanni Augusto, não nesse jogo, não. Rodado, experiente, ele toma o amarelo porque ele não quer obedecer a regra de sair pela linha mais próxima, ele insiste em sair pelo meio, recebe o amarelo. E ele sabe que a regra é essa. E aí ele fica no banco de reservas, reclamando quando acaba o jogo, segundo amarelo, vermelho. Prejudica o time sendo expulso depois que o jogo já acabou. É inacreditável um jogador experiente fazer isso. O jogador jovem, a gente já fala, poxa, tem que ter cabeça, alguém tem que conversar com ele. Agora o jogador experiente... Motivos banais. É difícil defender nessa hora. Então, aí a questão do Barbieri, do início de temporada. Era super elogiado, trabalho incrível, teve uma sequência... 80% de aproveitamento. Impressionante. O Sidão estava super bem. De repente, pareceu que tudo deu errado, tudo dentro do estadual. Aí o Barreto acha que não interessa nada. Não interessa, cara. É o seguinte, tudo bem, o estadual é o título que o Goiás pode ganhar nesse ano. Sim. Eu entendo o alcance que isso tem. Ninguém está imaginando o Goiás campeão brasileiro, né? Já não pode mais ser campeão da Copa do Brasil, porque foi eliminado também com o Barbieri. E foi uma sapecada, né? 3-0. Essa eliminação pesou. E perdeu o primeiro jogo. Tudo isso cria, evidentemente, uma instabilidade. Mas precisa mesmo jogar um trabalho fora. Para tanto, né? Por causa do título, quer dizer... E aí começar um novo ciclo. Começa. Do zero. Acaba o ciclo também no estadual? Acaba o ciclo. Era para ser o início, né? É só preparação. Deveria haver uma blindagem, né? É proibido demitir por causa de estadual. Vai trabalhar. Acho que o Claudinei está até conseguindo implantar o trabalho dele rapidamente no Goiás. Se ele cair nessa pilha, ele não bota o Michael. Ele não transformou o Goiás num time menos competitivo. O Goiás está aí, vai incomodar. Incomodou o Cruzeiro fora de casa, né? Fora da casa dele. Ganhou o Botafogo. Mano Menezes. Ganhou o Fluminense. Mano Menezes que está aí numa continuidade de ciclo. Terceiro ano? Terceiro ano quase completo. Depois da volta da China, né? Sim. Porque tem um ciclo estendido também, ciclo né? Estendido. Ciclo intervalado. Mano Menezes sempre de azul, claro. Ele tem feito um trabalho que, em geral, é elogiado, mas o Cruzeiro é muito criticado quando não rende como hoje, o que pode render, que a gente já viu nessa temporada. O Cruzeiro tem o seguinte: o Mano faz normalmente o primeiro tempo para ganhar sem precisar desmontar, sem fazer nenhum tipo de loucura, ao natural, sem fazer força demais. Não deu certo, no intervalo ele muda. Ele tem esse mérito. A partida de hoje foi isso.
Eu tenho uma amiga paulista que mora aqui no Rio e ela chegou à conclusão de que o carioca acredita na teoria do trânsito permanentemente livre. Ele acha que vai sair de casa e chegar ao trabalho sem ninguém na frente dele. Como isso não acontece, como é que ele reage? Buzina, xinga, né? Porque isso tirou o planejamento dele. Meu planejamento era tirar o meu carro da garagem e chegar até o trabalho sem ter ninguém na minha frente. E aí chega no trabalho acha que trânsito é justificativo. Exatamente. Da mesma forma que no futebol brasileiro, a gente acredita na tese da vitória contínua e do rendimento máximo 100% o tempo todo. Times oscilam. Jogam bem uma partida, jogam mal outra. Os jogadores estão cansados, o adversário apresenta uma dificuldade. A gente fica numa ânsia de que aquele time renda no seu máximo o tempo todo. O time do Guardiola não rende no máximo o tempo todo, gente. Né? O Messi não rende no máximo o tempo todo. Essa é a teoria do Alain de Botton, aquele filósofo contemporâneo. Ele tem um livro que ele escreveu no aeroporto, só sobre isso. Que as pessoas chegam no aeroporto irritadas porque estão atrasadas. Sim. Porque a culpa é da pessoa, achando que vive num mundo em que não tem trânsito. Ela acha Ou a que pessoa não... chega no aeroporto e percebe que esqueceu o passaporte, fica maluca. O ser humano moderno acha que é Moisés, que vai abrir o Mar Vermelho com seu cajado a qualquer momento. As coisas não são assim, no futebol também não são. Apesar dos carros ficarem invisíveis na hora que liga o pisca-alerta, né? Isso, tem isso. Some do trânsito, mas mesmo assim tem trânsito. As expulsões que a gente mencionou aqui, vamos falar do Giovanni Augusto, primeiro expulso no banco de reservas. Já furei fila aqui, já falei um pouquinho, mas é que eu achei muita... Acho que ele fez o que o Cuca fez no jogo do São Paulo. Por ser experiente, ele achou assim, não vai o juiz não vai querer se complicar, o não vai árbitro querer tá indicando para ele que aqui. ele tem que sair por ali. Mas eu não quero. Precisa? Eu não quero. Tá bom, então. Tá bom, não então quero. vamos me dar o Sai da cartão, minha então. frente. O que ele falou? E o pior é que acaba saindo. E aí o Claudinei, não sabemos o que ele disse. Talvez esteja na súmula já. Não foi o Claudinei que foi expulso? É o... foi o Giovanni Augusto que foi expulso? Não, os dois. Os dois. O Claudinei também foi expulso. Naquela imagem é a expulsão do Giovanni. Giovanni Augusto. É só do Giovanni. O Claudinei não foi expulso. O Claudinei vai ali e fala, calma, o garoto é jovem. Tanto que o braço falou sem pensar. Pelo lado, transparente, a impressão que o Claudinei estava sendo expulso. O cartão atravessou o treinador. Absolvemos o Claudinei agora, está livre. Obviamente. Não é o primeiro expulso dessa nova era. Não é, ainda não. Vamos ver um trecho da entrevista coletiva do técnico Mano Menezes. Penso que o Cruzeiro, na nossa avaliação, jogou melhor do que jogou contra o Ceará. Criou mais oportunidades, pressionou mais alto, recuperou mais bolas, né? Na frente, deu menos liberdade ao adversário, né? Quase que neutralizou na totalidade o adversário, com raríssimas exceções. Então isso fez com que a gente, ao meu ver, merecesse mais a vitória do que merecemos no jogo passado. Que criamos boas oportunidades no primeiro tempo, criamos boas oportunidades no segundo tempo, com mais volume, mais chegada pelos lados, né? Só ajustar alguns detalhezinhos finais aí de acabamento, acho que a gente entra no ritmo de competição do brasileiro de Série A. E o mais importante, sem dúvida nenhuma, é fazer a segunda vitória consecutiva, fazer a nossa obrigação, né, entre aspas, que é, como mandante, sempre fazer mais vitórias do que qualquer outro resultado. Chegará algum momento, mano, em que você vai definir o time do Cruzeiro como titular mesmo, definir um elenco, ou vai ficar sempre nesse rodízio, entre aspas? Eu não gosto muito da palavra rodízio, que rodízio para mim é de pizza. Eu vou escalar o Cruzeiro. A equipe, a formação inicial vai variando porque é necessário que se faça isso. E eu não estou fazendo isso, com raríssimas exceções. O caso do Dedé é uma questão diferente, mas eu não vou estar fazendo isso para poupar os jogadores que não vão estar entrando. Eu vou estar fazendo isso porque eu entendo que aquele que vai iniciar o jogo está em melhores condições de render bem naquele jogo. Rodízio é de pizza. Será que o Mano faz a piada do pavê no Natal? Piada de tiozão? Rodriguinho e Michael na zona mista. Ele mesmo me deu essa confiança, né, para hoje. Falou que eu ia fazer o gol. Fiquei feliz aí de poder ter ajudado os companheiros, ter voltado a marcar. Era normal também, com a sequência de jogos que estava tendo. Caiu um pouco a força, então a gente deu uma parada para tentar recuperar esses níveis e eu fiquei feliz que hoje consegui ajudar os companheiros a sair com a vitória aqui. Recebi algumas vaias, algumas críticas aí, mas na vida a gente tem altos e baixos. E eu não sou o que as pessoas falam que eu sou. Eu sou aquilo que Deus falou que eu sou. Eu sou um moleque batalhador, um moleque que veio do nada e hoje é alguém que tem certas falhas, mas que eu estou aprimorando a cada erro meu. E eu tenho muito a crescer ainda. Eu creio que Deus vai me capacitar
e eu a cada dia mais eu vou melhorando. Aí as vaias eu só posso tirar elas jogando bem. Então eu vou dar o meu melhor ali dentro, que eu tenho certeza que vai mudar essa situação aí.